Boa noite, irmãos e irmãs. Acolhemos com alegria e amor fraterno todos que conosco se unem nesse culto. Mais uma vez, recebemos de Deus o convite para sentarmos à mesa, que Ele próprio preparou e onde oferece gratuitamente o alimento que sacia nossa fome de vida, de felicidade, de eternidade. Vamos nos unir para dar glória, cantar louvores e adorar ao Deus de amor, Criador e sustentador de nossas vidas. Batam os nossos corações, num só compasso, transbordantes de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque Deus é Espírito, luz, poder e amor. Deus é Espírito, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e verdadeiramente nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deus é poder. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão. Deus é amor. Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. entre as nações.
Ó Senhor, nosso Deus, nós te bendizemos por tudo que tu és e por todas as tuas obras. O universo fala do poder e da sabedoria das tuas mãos. A nossa vida fala da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor. Nós te agradecemos por nos teres chamados para sermos o teu povo. Nós te agradecemos pela tua igreja. Graças te rendemos por todas as tuas obras. Aceita a nossa adoração que te fazemos em espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor restaura quem se arrepende, segundo sua promessa feita em Jesus Cristo. Todas as pessoas que sinceramente se arrependem de seus pecados e têm amor para com o próximo, que desejam viver uma vida nova em harmonia com a vontade de Deus e andar pelos caminhos do Evangelho de Cristo, são convidados a confessar diante de Deus as suas faltas, suplicando-lhe perdão. Antes de tudo e de todos está o amor de Deus. O Deus amoroso ouve nossa confissão sincera, perdoa nossos pecados e chama para andar em novidade de vida. Por Jesus Cristo. Amém. Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos
e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Jesus
Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Boa noite, amadas irmãs, amados irmãos. A narrativa do Evangelho lida inicia com Jesus recebendo a triste notícia da execução de João Batista na cadeia. É, portanto, um contexto de conflito em que fica cada vez mais clara a perseguição de Herodes, o detentor do poder constituído da época. Certamente, uma mistura de dor pela perda do primo-irmão e a preocupação pela ameaça iminente fazem com que Jesus queira um pouco de recolhimento. Procura ele, então, um lugar de sossego e refazimento, tomando um barco que o possa levar a um lugar onde há menos probabilidade de ser encontrado. A multidão, no entanto, acompanha seus passos e acaba por encontrá-lo. Jesus, ao ver a multidão, poderia simplesmente dispensá-la, pois afinal já estava com problema demais. Entretanto, o que ele faz é lançar à mesma um olhar de compaixão, dirigindo-se a ela, acolhendo e curando os doentes que ali estavam. É um gesto de Jesus que nos faz pensar que é possível lançar um olhar misericordioso e compassivo a quem sofre ao nosso redor, mesmo quando também estamos passando por problemas e dificuldades. Neste tempo de pandemia, onde se instala dor e sofrimento, por muitas das vezes temos visto relatos de pessoas que, ainda que submetidas a perdas, dor, angústia e sofrimento, lançam-se em direção a quem se encontra na mesma condição, procurando caminhos de solução para minimizar a dor, num gesto de partilha, não apenas do que tem, mas de todo o seu ser. É quando o verdadeiro gesto de partilha se manifesta. E assim estava lá, um Jesus ameaçado, sofrido, acolhendo os doentes, curando-os. E os que vinham a ele eram tantos que finda o dia e a multidão ao redor lá ainda está. É quando então os discípulos manifestam a preocupação para com algo que logo afligiria a multidão, a fome. Também os discípulos lançam um olhar à multidão e percebem uma necessidade, o que já é uma qualidade, pois o olhar ao outro, na percepção de sua necessidade, foi lançado. Mas, diferentemente do olhar de Jesus, é um olhar descompromissado. O outro está além de mim. Ele lá
e eu cá. Vejo a necessidade, a dor, mas não me comprometo. Mandem que vão, mandem que comprem. Essa era a lógica dos discípulos para solucionar o problema da fome que havia sido detectado dentre os tantos outros problemas que aquela multidão possivelmente já vinha atravessando. É aí que entra a nova lógica instituída por Jesus. Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Sim, a nova lógica instituída por Jesus é que o sofrimento e a fome não devem nos afastar, e sim aproximar. Deem vocês mesmos de comer a eles. É difícil o entendimento dessa lógica para os discípulos que ainda insistem na lógica da retenção. Só temos 5 pães e 2 peixes. Como que é dizer? É só isso e é claro que vai ficar para nós. Mas Jesus insiste que é preciso um novo agir. Pois tragam esses pães e peixes a mim. Levar a Jesus. Sim, não era simplesmente o ato de fazer chegar às demais pessoas aqueles pães e peixes que os discípulos tinham. Era preciso primeiro levar a Jesus. Mais precisamente, era preciso primeiro passar pela lógica de Jesus, a lógica do acolhimento da dádiva do Pai, lançar os pães e peixes ao Pai em agradecimento para prover a partilha dos mesmos. E o resultado é que todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda restaram pães e peixes que foi pedido para serem recolhidos, que deu para encher 12 cestos. Quantos de nós não temos a experiência de que quando a partilha se faz em amor e comunhão, sempre sobra? Os cafés comunitários que acontecem em nossa igreja aos terceiros domingos são uma prova disso. E tantas experiências similares temos cada um de nós para contar certamente. Quem sabe, à semelhança de Jesus que buscou afastamento em seu barco, naquele dia de sofrimento, também cada um de nós possa fazer deste tempo de pandemia, de afastamento e até mesmo de recolhimento, o momento para descobrir quais são os pães que temos para partilhar como oferta primeira a Jesus, para que possa ser multiplicada aos irmãos e irmãs, aprendendo com Jesus que a partilha do pão exige a visão dos outros e que não basta ver, é preciso sentir compaixão e este sentir está intimamente ligado ao ir ao encontro dos outros. Há muitos pães para partilhar. O pão que sacia a fome, o pão da palavra que acolhe, orienta e conforta, o pão do olhar acolhedor, o pão do sorriso que atrai, o pão do abraço que faz tão bem, o pão da compreensão diante da situação dos outros, o pão da alegria diante das situações desesperadoras, o pão da verdade quando estamos diante da mentira, o pão do perdão, o pão das mãos abertas estendidas aos caídos, o pão da escuta daqueles que precisam ser escutados, o pão da simples presença que confere alegria, conforto e segurança. Há tantos pães que podemos partilhar com os outros, e todos esses pães somos capacitados a partilhar quando alimentados no pão da vida que é Jesus. Nossa caminhada de fé se sustenta pela participação na ceia. É nela que vivenciamos o real significado da expressão: façam isso em memória de mim.
Sentar-se à mesa com Jesus e receber o pão que ele oferece é comprometer-se com a dinâmica do reino e é assumir a lógica da partilha, do amor e do serviço. Celebrar a ceia, a Eucaristia, obriga-nos a lutar contra as desigualdades, os sistemas de exploração, os esquemas de acumulação dos bens, os esbanjamentos, a procura de bens supérfluos. Quando celebramos a Eucaristia e nos comprometemos com uma lógica de partilha e de dom, estamos a revelar Jesus, o pão da vida, presente no mundo, e a fazer com que o reino seja uma realidade viva na nossa história, fazendo-nos pão uns para os outros. Deus nos abençoe nessa sublime tarefa de fazer-nos pão uns para os outros. Amém. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad. Após ter ouvido tão preciosa mensagem, nós somos convidados para a mesa, a ceia do Senhor. É o próprio Senhor quem nos convida. Para isso,
nós faremos a oração que o Senhor nos ensinou todos juntos. Você aí na sua casa também se juntem e façam essa oração comunitária. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tendo orado, nós vamos fazer a leitura da instituição da ceia na Bíblia, versão A Mensagem. E assim diz: permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e a transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de dar graças. Ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor e repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Sendo assim, tendo o pão e o cálice, Jesus nos orienta que façamos isso, para que palavras e ações sejam como justiça, como paz, promoção da vida em nosso meio e para além das nossas comunidades. Vamos cear com pão e com vinho. Tendo ceado, nós faremos uma oração de gratidão por participar da mesa do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos por participar da Tua mesa e somos gratos porque o Senhor nos sonda por meio do Teu Espírito para que compreendamos o significado, o sentido da Tua mesa. Que possamos, a partir dela, com palavras e ações, proclamar o reino de nosso Senhor Deus, proclamar as boas novas, que o nosso testemunho seja para o sentido da vida, que neste tempo nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem nos mostrado, que a nossa vida possa refletir a vontade de Deus. Assim somos gratos por este momento e que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. O pão de Eucaristia é mais que pura massa, é feito de alegria, é dado a nós de graça. O vinho consagrado
é mais do que bebida, é sangue derramado que dá sustento à vida. Jesus, em qualquer parte, és mais que forma e rito, és pão que se reparte no mundo injusto aflito. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. Permite que este trigo da terra amadureça e a fome do mendigo enfim desapareça. Que o vinho nos anime a celebrar a vida e a todos aproxime da terra agradecida. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. Deus de amor, damos-te graças porque nos alimentaste por meio do sacramento da Santa Ceia. Nos uniste com Cristo e nos deste a alegria antecipada do banquete triunfal do teu reino eterno. Tu que sustentas as criaturas do universo, ampara todos os que sofrem pela fome, pela doença, pela pobreza e pela solidão. Tu que dás pão aos famintos, abre nossas mãos para a partilha do que temos e do que somos, para que a tua bondade permaneça em nossa terra. Fortalece-nos em teu serviço, de tal maneira que nossa caminhada do dia a dia possa demonstrar a nossa gratidão a ti, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Proteger.
Música